Meus irmãos, nós então vamos abrir nossa Bíblia para a mensagem da parte de Deus nesta noite. No livro dos Juízes, nós retornamos ao livro dos Juízes, no seu capítulo agora de número 20, o penúltimo capítulo do livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 20. Abramos nossa Bíblia então no livro dos Juízes, capítulo de número 20, onde nós veremos ali, irmãos, as consequências da afronta que os homens de Gibeá fizeram à concubina do levita. Nós vimos, o abuso, o estupro da concubina daquele levita no capítulo de número 19, e agora nós veremos as consequências desse abuso pelos homens de Gibeá, que levará Israel a uma guerra contra o seu irmão Benjamim. Juízes, capítulo de número 20. O texto, então, irmãos, nós faremos a leitura e os irmãos acompanhem conosco o que diz as Sagradas Escrituras. É um texto um pouco maior, mas nós veremos até a parte dos primeiros versículos, irmãos, que são os versículos de número 1 e 2. E depois nós nos daremos a todo o texto, enquanto nós vamos expondo a palavra de Deus. Mesmo assentados, vamos ler juntos o versículo de número 1 e 2. Leiamos então juntos, irmãos. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de fé que puxaram da espada. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, tua palavra foi lida. Nós pedimos ao Senhor que nos fale por meio de sua palavra, Deus, e nos ensine, que saímos aqui edificados por meio da ação do Espírito Santo que se vaga, Deus, da espada que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e confiados em Ti, nós de fato nos lembramos do nome de Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados. E é em nome dele que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, antes de nós continuarmos a nossa pregação, eu trouxe rapidamente um slide que nos mostrará as tribos de Israel na época dos juízes, como elas foram distribuídas na época de Josué. E então nós entramos em Juízes com esta divisão das tribos de Israel. Nós temos aqui as tribos da Transjordânia, as 3 tribos que ficaram do lado oriental do Jordão, ok? Então essas tribos são as tribos da terra de Gileade. Essas tribos também entrarão na batalha contra Benjamim. Até os de Gileade vieram para a batalha. Então se refere a essa porção de terra onde estava a tribo de Manassés oriental. A tribo de Manassés foi dividida, oriental e ocidental. A tribo de Manassés oriental, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, ok? O sul de Canaã está aqui, onde está Judá. Benjamim está aqui, entre Judá e Efraim. É em Efraim, de fato, meus irmãos, que aquele levita sai e encontra com o velho que o recebe em casa. Em Gibeá e Benjamim, os dois são efraimitas, são dessa parte de Canaã, e eles recebem a afronta aqui em Benjamim. Todo Israel vai se juntar e a batalha acontecerá neste ponto aqui. É aqui que acontece a batalha do capítulo de número 20. Só para nós situarmos onde nós estamos no mapa de Israel. Vamos então ao texto e vejamos como isso aconteceu. Irmãos, este texto, esse capítulo, fala sobre a decadência espiritual, e esse é o tema central do livro de Juízes, a decadência espiritual de Israel. E tal decadência trouxe a realidade que Israel começou a destruir a si mesmo. Tanto que agora nós vemos uma guerra entre Israel, ou seja, essa guerra era para jamais acontecer.
Deus chamou Israel para destruir e entrar em guerra contra as tribos, os povos pagãos de Canaã, os cananitas, e não para guerrear entre si. Mas o que acontece com a igreja quando ela se distancia de Deus? Quando ela se torna alheia à vontade de Deus, ela começa a se autodestruir, ela mesma. E é o que nós vemos aqui. Esse texto nos mostra a depravação espiritual de Israel e como isso trouxe lamento e dor ao próprio Israel numa guerra entre irmãos, na qual se levantou todo Israel contra a tribo de Benjamim. Vamos ver como isso se deu no texto. Bom, vocês se lembram que o levita teve a sua concubina morta pelos homens de Gibeá, os homens de Benjamim, e ele então toma a concubina, e ao chegar em casa ele parte a concubina em pedaços e distribui entre as 12 tribos de Israel. Isso era uma convocação à guerra, convocação que agora nós veremos que Israel responde. Israel está pronto para batalhar contra os homens de Gibeá. Veja o que diz o texto então no versículo de número 1 do capítulo 20. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor a Mispa. É interessante que a congregação se reunia, a congregação de Israel, ou seja, todo o povo de Israel se reunia em dois eventos geralmente. Um evento religioso, ou era uma reunião para um culto, um evento religioso, ou seria para uma batalha, seria um acampamento para a batalha. E é um acampamento para a batalha que nós vemos aqui. Se juntou Israel em assembleia para guerrear, para de fato realizar uma campanha militar. E diz o texto que eles se reuniram aonde? Em Mispa. Mispa era a cidade fronteira entre Efraim, nós vimos, e entre Benjamim. Mispa era a cidade do meio, ficava ali na fronteira de Efraim e Benjamim. Tanto que são as tribos envolvidas, né? A princípio são as tribos especificamente envolvidas na ofensa ao levita, porque o levita era de Efraim e a ofensa acontece em Benjamim. E é então em Mispa que todo Israel se reunirá. Veja só como continua o texto. Eles se reuniram como se fora um só homem, desde Dan. Lembra de Dan, que era Laís, que foi tomada, Cláudia, e se tornou Dan, lá em cima, no norte? Se reuniram desde Dan, está falando do norte de Canaã, até Berseba, está falando do sul. Então, todo Israel, do norte ao sul, se reuniu em Mispa para a batalha contra os homens de Gibeá. E veja mais o que diz o texto. Como também a terra de Gileade. Lembra da Transjordânia, que nós vimos as outras tribos do outro lado? Eles também vieram para a batalha segundo a convocação do levita. Nós veremos no capítulo 21, que é o último capítulo, que apenas uma região, a região de Jabes de Gileade, é dessa região que ali existem homens, naquela época possuíam homens ali, de Jabes de Gileade, que não comparecem à batalha. Nós seremos informados disso no capítulo seguinte, que é o último capítulo. O capítulo 21 vai dizer, menos os homens de Jabes de Gileade, que não vieram para juntar-se a todo Israel. Com exceção de apenas os homens de Jabes de Gileade, que era uma cidade do lado da Transjordânia oriental, todo Israel estava ali, com exceção de Jabes de Gileade. Então você vê que na maioria, todo Israel estava preparado, na sua maioria, para a batalha. Versículo de número 2, veja aí, os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia, olha o número do exército então, havia 400 mil homens de pé que puxavam da espada. Então, a princípio, esses 400 mil homens eram os homens preparados para a batalha, os homens que eram hábeis de todo Israel para guerrear contra os homens de Gileá. Visto que Gileá era apenas uma cidade no pequeno território de Benjamim, você vê um grande exército, que Israel se movimentou seriamente para destruir aqueles homens que haviam praticado ofensa contra o levita de Efraim. Você vê 400 homens, mil homens, reunidos para a batalha. Mas veja o que diz o versículo 3. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel, contai-nos como sucedeu esta maldade. Ou seja, nós somos informados pelo autor que os da tribo de Benjamim, ou os benjamitas,
ficaram sabendo que os israelitas como um todo se juntaram na fronteira entre Efraim e Benjamim, na terra de Mispa, na cidade de Mispa, se juntaram lá, e os benjamitas ficaram sabendo, só que eles não foram. Benjamim também era uma tribo de Israel, e se todo Israel foi convocado, por que Benjamim não foi? Isso já mostra de que lado Benjamim ficará na batalha, porque os homens de Gibeá é que praticaram a ofensa, não foi todo Benjamim, não foi toda a tribo, foram os homens de Gibeá, de uma cidade de Benjamim. Só que o fato deles ficarem sabendo, e o texto não dizer que eles subiram também para Mispa, mostra que lado da batalha eles vão tomar. Veja o versículo de número 3. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu essa maldade. Eles estão dizendo a quem aqui? O versículo 4 já nos diz, eles estão perguntando ao levita: o que aconteceu para que, segundo essa maldade, como ela se deu para que nós fôssemos convocados à guerra? Versículo de número 4. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Ele está relembrando o que nós já vimos no capítulo 19. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite, e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violentaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fiz em pedaços, e os enviei por toda a terra de herança de Israel, porquanto o motivo fizeram vergonha e loucura em Israel. Essa era uma frase técnica usada pelos israelitas na época para dizer que eles violaram a lei de Deus. Olha só como Israel entendia: fizeram vergonha e loucura, ou seja, violar a lei de Deus é trazer vergonha, é um ato louco, e trazer vergonha a si mesmo. Quem é que quebra a lei de Deus? O homem que quebra a lei de Deus está fazendo uma vergonha, está trazendo para si uma vergonha e cometendo uma loucura, porque ele está quebrando a própria lei de Deus. Essa é a ideia, então, uma frase técnica. Fiz isso porque esses homens de Gibeá quebraram a lei de Deus, fizeram loucura e trouxeram vergonha a si mesmo. Veja só o versículo 7. Eis que, continua o levita, eis que todos sois filhos de Israel. Eia, vamos, a ideia de eia, vamos, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então o levita contou a história e disse assim: olha, vamos, o que vocês dizem a respeito disso? O que nós faremos, homens de Israel? É o levita dizendo. E agora veja a resposta de todo o povo de Israel. Versículo de número 8. Leiamos então, versículo 8 juntos? Por favor, me ajudem, leiamos. Então todo o povo se levantou como os homens, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. É interessante que diz assim: nenhum de nós voltará para a sua casa ou tenda, se retirará para casa ou tenda. É interessante que aqui já nos mostra, como nós temos falado ao tratar desses últimos capítulos de Juízes, que essas histórias do versículo 17, do capítulo 17 para 19 ao capítulo 21, essas histórias ocorreram, Rose, provavelmente no início do livro de Juízes, tanto que se refere o autor a tendas. Os homens de Israel se referiam a tendas, ou seja, nem todos haviam construído casas ainda. Por quê? Porque havia pouco tempo, uma vez que está no início de Juízes, logo no final da conquista por Josué, havia pouco tempo que eles haviam possuído a terra. Então nem todos tinham casas, alguns tinham, outros ainda estavam habitando em tendas. Então é uma dica do texto que mostra que esses acontecimentos estão situados lá no início do livro de Juízes, logo quando o povo acabara de conquistar a terra, ok? Então veja aí, o Israel decide então, todo o povo se levantou, como lemos, e disse: nenhum de nós voltará até que isso seja resolvido. Então eles compraram a guerra do levita, eles compraram a ofensa ao levita, eles estão prontos para ir contra Gibeá. Versículo 9, vou deixar isso claro, olha o que eles continuam dizendo: porém isto é o que faremos a Gibeá, subiremos contra ela com sorte, tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo de Gibeá, de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. As tribos concordaram em enviar a 10ª parte dos seus homens para a batalha. O exército é de 400.000.
Mas um exército de 400 mil precisa de homens responsáveis para a obtenção de provisões. Um exército de 400 mil precisa de pessoas responsáveis para as provisões, arrumar comida e tudo mais, a dinâmica da batalha. Então, todas as tribos concordaram em tirar 10% dos seus homens e enviar para a guerra para eles ajudarem das provisões. Por isso a ideia de, aqui diz o texto, né, tomaremos 10 homens de 100, tomaremos 100 de 1000 e tomaremos 1000 de 10.000, ou seja, a 10ª parte será enviada de cada tribo, homens, 10% dos homens, será enviada de cada tribo, segundo o número dessa tribo, para nos ajudar na batalha, ajudar o exército de 400 mil. Então o texto continua, assim se ajuntaram contra esta cidade. Perceba que a batalha dos israelitas é contra Renata e meu irmão Pedro Luci, é contra Gibeá. Eles não estão contra Benjamim, eles estão contra os homens de Gibeá. A princípio a guerra é contra Gibeá, ok? Porque foram os homens de Gibeá que praticaram a ofensa. Não há nada ainda contra Benjamim, ok? Então veja, assim se ajuntaram contra esta cidade de Gibeá todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Como nós falamos, Gibeá está muito próximo de Mispa, tá? Onde há o acampamento em Mispa e Gibeá é logo ao sul. É muito próximo, 10 quilômetros, então é muito próximo para que eles ataquem Gibeá. Veja o versículo de número 12, o que ele vai nos contar? Como é que Benjamim, veja irmãos, como é que a tribo de Benjamim como um todo se situou nesse contexto? Como é que eles reagiram a isso? Eles vão se juntar a Israel para destruir uma de suas cidades? Ou eles vão ficar ao lado da sua cidade? Eles vão ter consciência da afronta feita pelos cidadãos de Gibeá, que pertencem à tribo de Benjamim, e apoiarão Israel na guerra contra Gibeá? Ou eles vão esquecer e se tornar insensíveis contra aquela ofensa e vão ajudar Gibeá contra Israel? Veja o que diz o texto. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizer: que maldade é essa que se fez entre nós? Dai-nos agora os homens, filhos do maligno, né, que significa nós já temos Belial, que estão em Gibeá. Nossa guerra é contra eles. Nossa guerra não é contra Benjamim, é uma guerra justa. Nossa guerra é contra Gibeá, os homens que praticaram a loucura. Dá-nos eles, para que os matemos e retiremos de Israel o mal. A ideia do verbo retirar aqui é o mesmo verbo usado em Êxodo, quando fala de retirar o fermento da massa para se celebrar a Páscoa. É o mesmo verbo. A ideia de fermento lá, lembram-se? O fermento é um símbolo do pecado. Você tira o fermento para que ele não levede a massa. O fermento tem, na Bíblia, o fermento também tem esse significado. Ele aponta para o pecado. Então você tira o fermento para que a massa seja pura. A ideia é essa. Os homens de Gibeá eram vistos como um fermento, como algo a ser retirado para que Israel não fosse influenciado segundo aquela maldade. Há um conceito muito simples que a nossa sociedade não entendeu, ou não quer entender. É que se você não punir o mal vai influenciar a sociedade, e você verá mais maldade, mais coisas terríveis dentro dela, se você não extirpar logo a raiz do mal. Então Deus ensinou a Israel, e Deus ensinou isso, a extirpar a maldade de Israel, porque se a maldade não for extirpada, ela tomará conta da sociedade na qual está de fato sendo praticada. Isso é tanto verdade que, como eu disse, que esse acontecimento está próximo do livro de Josué, é logo no final de Josué e no início de Juízes que acontece tudo isso, que os homens de Israel lembravam muito bem o que aconteceu com Acã. Lembram-se de Acã? Quando Josué vai invadir Jericó e Deus vai entregar Jericó nas mãos do povo de Israel, que está entrando em Canaã, qual que é a ordem de Deus ao povo de Israel? Que ninguém tome nada de Jericó, que ninguém mexa nos despojos de Jericó. Esses despojos são do Senhor, serão queimados ao Senhor. O que faz Acã, que era um dos homens de Israel? Ele, de maneira escondida, toma das coisas de Jericó. Ele esconde, ele toma objetos e esconde dentro da sua tenda. E o que a Bíblia diz? Que a ira de Deus, diz o texto lá de Josué capítulo 7, versículo 1, que a ira de Deus se acendeu contra Israel por causa do pecado de Acã. Porque aquele pecado não foi extirpado,
o povo todo de Israel começou a pagar por aquele pecado. Então isso estava vivo na mente dos israelitas. Tanto que eles estão dizendo a Benjamim: dá-nos esses homens de Gibeá, para que o Senhor não se ire contra todo Israel. Nós temos que extirpar esses homens do nosso meio. Essa é a ideia. E é por isso que eles dizem: nós não temos briga com Benjamim, nós queremos os homens de Gibeá. Veja o que o texto continua dizendo. Versículo de número 13, no final. Porém, qual é a reação de Benjamim? Versículo 13, no final. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Não atendeu. Então Benjamim está escolhendo o lado da batalha. Ele vai ficar ao lado dos pecadores. Ele escolheu ficar do lado dos homens de Gibeá. E olha o que diz o texto. Versículo de número 14. Não só não ouviram a voz de seus irmãos, antes os filhos de Benjamim se ajuntaram também. Israel se ajuntou para a batalha. Então os filhos de Benjamim se ajuntaram também, vindo das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Versículo 15. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim vindos das cidades, eram 26 mil homens que puxavam da espada. Veja que é um grupo bem menor comparado aos 400 mil de Israel. Você tem 400 mil de Israel e 26 mil apenas de Benjamim. Só que veja só o que o texto diz sobre esse exército de Benjamim. Veja aí. Eram 26 mil homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contava 700 homens escolhidos. Então eram 26.700 homens ao todo, o exército de Benjamim. Continua o texto, versículo de número 16. Vamos ver juntos? Versículo 16. Olha o que nos informa acerca do exército de Benjamim, daqueles homens, se eram bons ou não guerreiros. Olha aí, lemos juntos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra na cabeça e não erravam. Entre todo esse povo das tribos de Benjamim, esses 26.700 homens, haviam 700 homens peritos para a batalha, escolhidos. A ideia de escolhidos é homens hábeis, que com a funda atirada não erravam o fio do cabelo. A ideia é de que esses homens, eles tinham muita habilidade para a batalha, não só porque eram de fato hábeis com a funda, mas que também por serem aí escolhidos, diz o texto, né? Eram todo este povo, entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda numa pedra o cabelo e não erravam, diz o versículo de número 16. Olha aí, diz que eles eram canhotos. É interessante que Benjamim, o nome Benjamim significa literalmente filho da mão direita. Mas esses 700 homens eram canhotos, da mão esquerda, atiravam a funda como esquerda. É interessante que o canhoto tem vantagem na batalha, nessa batalha, tete a tete. Por quê? Porque o canhoto desfere um golpe que os homens geralmente não estão acostumados a se preparar para ele. Porque como a maioria é destro, então a batalha se espera o golpe da direita. O golpe que vem da direita, mas o canhoto dá um golpe inesperado. Então eles tinham vantagem na batalha por serem canhotos. E eles atiravam de maneira perfeita a funda. A funda, vocês se lembram de Davi. A funda é uma espécie de estilingue antigo. Só que você tira a haste de madeira do estilingue. O estilingue tem aquela haste que você segura, coloca lá a borracha, né? Viu? E você tira a haste de madeira e fica só a extensão daquela borracha. E a parte de que você encaixa a pedra. E você pega os pontos daquela tira que sustenta a pedra, pega aqui na ponta deles e roda. E a técnica é soltar, é muito difícil, é muito sofisticado o uso. A técnica é soltar uma das pontas e a outra fica presa, de maneira que ao abrir uma ponta, a pedra sai para a direção. E ela é mortal. Diz que os mais peritos em funda, alguns estudiosos veem isso, poderiam atirar uma pedra de 400 gramas, por exemplo, numa velocidade de 140 km. Então era uma arma mortal. Tanto que quando Davi usa, a pedra é cravada na cabeça de Golias e ele cai.
Então era uma arma mortal para quem sabia usar. E Benjamim tinha 700 homens peritos e canhotos nesta arte da funda. Veja só o texto, continua. Versículo 17. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens. Então a batalha é de 400 mil homens contra 26.700 homens de Benjamim. A batalha é essa. E puxavam da espada, e todos eles de Israel eram homens de guerra. Levantaram-se os benjamitas, ou melhor, os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Como esse texto está no início do livro de Juízes, você vê o povo ainda o quê? Seria consultando a Deus. No final dos Juízes, você não vê muito eles consultando a Deus, mas no início eles estão consultando a Deus ainda. Então o Israel todo sobe a Betel, que era um dos santuários. A ideia de que Betel, a arca, lembra que a arca e o templo, na verdade, se encontravam em Siló. Por que eles vão consultar a Deus em Betel? Porque Betel é mais próximo de Gibeá. E eles alguns estudiosos creem que eles levaram a arca, que simbolizava a presença de Deus, para Betel, e ali eles consultam a Deus. Então eles levam a arca, o tabernáculo permanece em Siló, mas eles levam a arca para Betel, e ali eles consultam a Deus se vão ou não para a batalha. O texto diz: e eles consultaram então quem primeiro subiria contra, quem lideraria, tá? Quem primeiro vai subir, quem vai liderar. Não é que vai subir só aquela tribo. Quem primeiro subirá é quem vai na frente. Quem liderará esta batalha do lado de Israel? E veja que Deus responde. Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. É interessante, nós estamos no final de Juízes, mas é importante lembrar que no início de Juízes, a primeira batalha que é travada pelos filhos de Israel quando eles entram em Canaã contra os cananitas, ou os cananeus, a primeira batalha quem lidera é Judá também. E a última batalha quem lidera é Judá. Lá em Juízes 1, não precisa abrir não, vou ler. Lá em Juízes 1 e 2, diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Mesma coisa que estão fazendo aqui. Dizendo: quem dentre nós primeiro subirá contra os cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Então Judá sobe. No primeiro é o líder da primeira batalha em Juízes e é o líder da última batalha de Juízes. Por que Judá aparece tanto no início quanto no princípio? É por acaso? Não, não é. O que o escritor de Juízes está dizendo? É que Judá é significativo para o livro que vem em seguida, histórico, o livro histórico que vem em seguida ao livro dos Juízes, que é o livro dos Reis. 1 Samuel, que é o campo preparado para o rei. Saul é ungido por Samuel, Davi é ungido por Samuel. Então está preparando os reis. E Judá é a tribo do qual sairá o rei que há de apacentar Israel, que é o Cristo. É por isso que Judá é escolhido por Deus para ir para a peleja como líder. Porque naquela época que não havia reis, Judá vai ter a preeminência. O Messias é da raiz de Judá. O rei dos reis nasce da raiz de Davi, de Judá. É por isso que Judá lidera. É porque Deus já está nos avisando que o rei que liderará o seu povo virá de Judá. É por isso que Judá tem destaque aqui. Continua o texto. Versículo de número 19. É a primeira batalha. Nós teremos 3 batalhas aqui. O texto vai descrever 3 batalhas pelas quais os israelitas tentam vencer Benjamim. Na primeira, Israel perde. Na segunda, ele perde. E apenas na terceira, Deus entrega os benjamitas nas mãos dos israelitas. Olha aí a primeira batalha então, que vai de 19 ao 23. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. A ideia de que estavam prontos a sair contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim. E junto a Gibeá se ordenaram contra ele, se prepararam. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Você lembra aquele exército muito menor, Marcelo, de Benjamim, de Gibeá? Ele vai derrubar os homens de Israel. O texto está dizendo aqui, irmãos, que qualidade é melhor que quantidade. Qualidade
é melhor do que quantidade. Isso espiritualmente é verdade também. Mas você tem a igreja cheia de gente, mas ninguém é crente. E às vezes você tem uma igreja menor, mas todo mundo é envolvido. O impacto que essa igreja causará, a glória de Deus que será promovida por essa igreja pequena, porém com grande qualidade, é muito maior do que uma igreja que é grande, mas não tem um povo comprometido. É óbvio, irmãos, que é muito melhor nós temos uma igreja grande e comprometida, mas a ideia de que quantidade não decidirá nada. O que importa em última instância é qualidade. Os homens de Benjamim eram poucos, mas eram peritos na batalha. Lembra dos 700 canhotos? Contra 400 mil de Israel. Só que quem cai no primeiro dia são os homens de Israel. Veja o que o texto diz continuando. Versículo de número 22. Porém, mesmo com essa derrota primeira, se animou o povo de Israel, os homens de Israel, e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Então estão cumprindo o que disseram ao levita: nenhum de nós se retirará para casa ou para a sua tenda antes que tenhamos destruído os homens de Gibeá. Eles perderam a primeira batalha, mas não perderam a guerra. Eles se animaram e se recomporam para o segundo dia da batalha. Eles não voltaram. Por que eles fizeram isso? Porque entende-se aqui que Israel crê que está cumprida a vontade de Deus, que o que foi feito pelos homens de Gibeá foi algo terrível, e que é da vontade de Deus que eles sejam extirpados. Então, baseados nisso, eles se arranjaram de novo, se reagruparam e estão prontos para uma segunda batalha. Versículo de número 23. Antes deles irem, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor. A ideia de subida é de Gibeá a Betel, uma subida. E choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tomaremos a peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. É interessante que o Senhor até agora não disse o que costumeiramente ele dizia com certeza da vitória: subi contra ele, pois hoje os entregarei nas vossas mãos. O Senhor não diz isso. O Senhor diz: subi contra ele. É a mesma coisa que responde na primeira consulta: subi contra ele. Mas Deus, mais desta vez, não dará vitória aos israelitas. Benjamim vai vencer essa segunda batalha também. Só na terceira batalha é que os israelitas serão de fato vitoriosos. Por quê? Porque nós veremos que antes da terceira batalha, os israelitas não sobem para consultar a Deus, como oferecem o holocausto. E nós veremos isso. A ideia do primeiro, tanto no primeiro dia da batalha quanto no segundo, em que eles consultam a Deus e Deus diz apenas assim: subir para a batalha, é que no meio de Israel havia pecado. Não eram só os de Gibeá e de Benjamim que estavam pecando. Alguns israelitas, porque se juntavam todas as tribos ali, estavam vivendo em pecado. E Deus não daria vitória a Israel antes que ele acertasse isso. Antes que todos se arrependessem e oferecessem o holocausto a Deus. O que acontecerá no nosso texto posteriormente, como veremos. Mas veja só, então eles consultam a Deus e Deus diz: subir contra ele. Versículo 24. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles, e derribaram ainda por terra mais 18 mil homens de Israel, todos os que puxavam da espada. Mais uma derrota, a segunda. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram de novo. E agora veja a diferença agora, que faz toda a diferença aqui. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. O holocausto era uma oferta pelo pecado, e as ofertas pacíficas eram ofertas de gratidão. Então aqui está envolvido arrependimento e gratidão. Quando Israel ofereceu o holocausto, eles não só choraram. Por quê? Porque emoção não adianta nada. Olha o que o texto está dizendo: que emoção não adianta nada. Tem muitas vezes nós vamos à igreja, ouvimos alguma coisa da igreja, ou a igreja, muitas igrejas criam uma atmosfera emocional através de música. Aí nós choramos, é uma catarse, nós choramos, derramando tal, mas na semana começa, a gente não muda nada. Porque emoção em si não adianta. É preciso arrepender-se de fato, tomar uma atitude. E é o que Israel está fazendo aqui agora. Eles não estão só chorando, eles passaram a adorar a Deus através de holocaustos e ofertas.
Então estão mostrando que aquela intenção do coração de arrependimento é verdadeira. E agora, olha o que Deus vai responder para eles. Olha o que diz o texto. Versículo de número 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Portanto, a arca da aliança de Deus estava ali. Está vendo que eles levaram a arca para lá? Como a gente havia dito no início. Estava ali em Betel naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava. Finéias era neto de Arão, ministrava perante ela a arca naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Só a parte aqui rapidamente. Veja mais uma informação do texto que nos dá certeza de que esses acontecimentos aconteceram pelo final de Josué e início do livro de Juízes. Por quê? Porque Finéias, esse sacerdote, ele está vivo. E ele é neto de Arão. A história de Finéias se encontra no texto bíblico, na literatura bíblica, no livro de Números e Josué. Você já vê Finéias em Números. Lembra do caso da junção dos homens de Israel com as Moabitas? E que Deus começou pela união com o povo pagão a punir a Israel? E havia um homem dentro de Israel que não ouviu a voz de Moisés para se separar das Moabitas e continuou habitando com a mulher. O que acontece no texto bíblico diz? Que Finéias pegou de uma lança, lembra desse caso? Finéias pegou de uma lança, entrou na tenda daquele homem, ele estava coabitando com a mulher, tendo uma relação íntima, ele pegou a lança e vazou a mulher e o homem, matou-os ali. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou do zelo de Finéias. Está lembrando do conceito de extirpação do mal? Para poder preservar o povo, você extirpa o mal. É claro que Finéias não era um qualquer, era uma autoridade. Ele pegou a lança e ele não foi resolver. E matou o homem israelita e a moabita. Matou-os. E a Bíblia diz que Deus se agradou do zelo de Finéias e tirou o mal do meio de Israel. Então é esse Finéias aqui das Números. Então a ideia é de que essas histórias, como nós estamos falando, acontecem lá no início de Juízes. Olha aí, o versículo de número 28. E Finéias, que era o sacerdote, filho de Arão, neto de Arão, melhor dizendo, ministrava perante ela a arca naqueles dias, dizendo, aí Finéias que está consultando o Senhor, como sacerdote: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor. Vamos ser juntos? Quer responder o Senhor? Leiamos. Subir e amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Pronto. Agora você vê o acréscimo, que dá certeza da vitória. Porque houve o quê? Arrependimento. Houve consagração. Ou não só choraram, mas ofereceram ao Senhor holocaustos, que é prova é um símbolo de arrependimento. E aí o Senhor disse: agora que vocês se santificaram, todos vocês se arrependeram, então agora, não é vocês que vão vencer, eu vou entregar os benjamitas na vossa mão, amanhã. Então, se arrepender verdadeiramente, é o meio pelo qual Deus abençoa o seu povo. Deus não abençoará um povo, nem um indivíduo que não se arrepende, mas aquele que se arrepende, prosperará. Aquele que deixa o seu pecado, prosperará, a Bíblia diz. Isso é uma prova aqui. Versículo 29, a terceira e última batalha e derradeira para Benjamim. Veja aí. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. Novamente, ao terceiro dia, subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras duas vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, e deixando-se atrair longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo, e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens, já mataram menos, pelas estradas, das quais uma sobe para Betel e a outra para Gibeá do campo, que era também conhecido como Gibeon, que era um campo próximo de Gibeá. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, veja só, havia uma estratégia de Israel dessa vez. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamos-los da cidade para as estradas. Eles usaram de um estratagema. O que eles fizeram? O texto vai dizer isso. Os de Israel fizeram assim: como eles estavam indo contra Benjamim estava ferindo eles disseram assim: agora nós não iremos como um todo contra Benjamim. O que nós faremos? Nós dividiremos a força do nosso exército. Parte do exército irá de encontro a Benjamim, e Benjamim será atraído para vir guerrear conosco.
A outra parte do nosso exército vai se esconder por trás da cidade de Gibeá. Quando os benjamitas forem atraídos por nós e saírem para nos matar aqui, a parte que está escondida do exército vai se levantar e vai invadir a cidade de Gibeá. Quando Gibeá for invadida, o exército que saiu de Benjamim para nos vencer vai olhar e ver a cidade deles pegando fogo. O texto vai falar tudo isso. E eles vão querer voltar. Quando eles voltarem para salvar a cidade, nós que estávamos sendo oprimidos por ele, vamos às costas dele atrás. E o povo e o exército que estava querendo Gibeá vai sair de encontro aqui. Eles vão estar fechados. E eles serão destruídos. Esse é o estratagema que nós vamos ver. Olha, versículo de número 32. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes, estão sendo atraídos. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos. Olha que era um estratagema aqui, uma tática de guerra. E atraiamos-nos da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel, o outro grupo, saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba, próximo de Gibeá. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou na cidade de Gibeá reída, que é sangrenta. Porém eles, os benjamitas, não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. A ideia então é que quando eles viram parte, os benjamitas viram parte do exército de Israel descendo de missa ao encontro deles, eles falaram: vamos destruir esses homens como nós fizemos outras 2 vezes. E foram, e deixaram a cidade desprotegida. Aí saiu o exército da emboscada de Israel, entra na cidade e começa a matar todo mundo. E esses benjamitas não imaginavam. Eles já confiavam na sua força, eles confiavam na sua qualidade. Lembra que qualidade não é uma quantidade? Mas mesmo tendo qualidade, é o Senhor que abençoa a qualidade. Não se pode confiar nela, é Deus que abençoa. Eles saíram prepotentes, e Deus, como havia entregado eles na mão dos israelitas, fez que a emboscada desse certo. Olha, o texto continua, versículo de número 35. Então feriu Israel? Não, feriu o Senhor é que feriu a Benjamim diante de Israel. Ou seja, Deus está ferindo Benjamim por causa do quê? Por causa da sua conivência com o pecado no meio deles. Os homens de Gibeá pecaram, e o Benjamim comprou o pecado de Gibeá. Benjamim defendeu os pecadores, não os repreendeu, não os entregou, defendeu. Então Deus agora está punindo, juntamente com Gibeá, todos os homens de Benjamim. É por isso que o Senhor o entregou nas mãos dos israelitas. Versículo de número 36. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu-a toda a fio de espada. A ideia é de que mataram todos os homens que não eram do exército, que eram poucos, a maioria dos homens saíram para a batalha, e feriu também todas as mulheres e crianças. Tanto que o capítulo 21, que é o último capítulo de Juízes, vai dizer lá que sobraram poucos homens apenas de Benjamim, e não havia mulheres para eles. Ou seja, a tribo terminaria. A tribo acabaria, porque não havia mais mulheres benjamitas, todas elas foram mortas, junto com seus filhos, e só sobraram alguns homens de Benjamim no final da batalha. Então vamos ver isso em Juízes 21. Mas a ideia é de que todo Benjamim foi destruído a espada por Israel. Veja só o versículo de número 38. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então lembra, irmãos, a grande nuvem de fumaça era o meio mais rápido de comunicação à distância naquele tempo, né? Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Dava pra mandar uma mensagem, né? Ó, já estamos queimando aqui, né? Não tem. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma coluna de fogo, queimaram, e era um sinal para dizer: ó, nós conseguimos entrar em Gibeá aqui, ó. Vocês podem começar a irem atrás dos benjamitas, que eles estão voltando para cá para defender a cidade. Nós vamos pegar uma emboscada deles aqui. A ideia do sinal era a fumaça que saía de Gibeá. Veja o versículo de número versículo de número 39. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja quando vissem o sinal. Começaram a Benjamim a ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel. Já fomos informados disso anteriormente, porque diziam: com efeito, já estão levantados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade.
como se for uma coluna. Virando-se Benjamim, olha aí, o resultado do estratagema. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que da sua cidade subia chamas para o céu. Vieram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. Ou seja, acabou, nossa cidade está queimada, já tem gente lá, tem gente atrás de nós também, na frente e por trás, nós estamos perdidos. E viraram diante dos homens de Israel, versículo 42, para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades, os israelitas que tinham acabado de queimar as cidades, os destruíram no meio deles. Versículo de número 43. Cercaram a Benjamim, seguiram, e onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram o restante e fugiram para o deserto, a penha de Rinom, que ficava a 10 quilômetros ao noroeste de Gibeá, e na Respiga. A Respiga era um campo que se apanhava espiga. Era um campo de plantio de espiga, onde se apanhava ali também. Então a Respiga. E na Respiga. E mataram ainda, pelos caminhos, uns 5.000 homens. E de perto seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25. Lembra que o exército era mais ou menos 26.700? Foram 20, só naquele dia, tá? Foram 25.000 homens que puxavam da espada. Todos estes homens valentes. Então veja, um exército qualificado, mas que estava pecando contra Deus e resolveu ficar do lado dos pecadores, se associar com os pecadores, e Deus os entregou, apesar de suas habilidades, Deus os entregou nas mãos dos israelitas. O final do texto fala sobre os benjamitas sobreviventes. Olha aí, para terminar. Vamos ler juntos? Só esses dois versículos, 47 e 48. Leia, irmão, por favor. Porém, e também a todas as cidades que acharam. Irmãos, as tribos de Benjamim, que foi quase que ao todo, com exceção, como o texto diz, destes 600 homens que escaparam, a tribo de Benjamim foi quase toda destruída pela mão de Deus por conta da ofensa dos homens de Gibeá. Nós vimos então a ofensa ao levita em Gibeá. Nós vimos Israel comprando a ofensa, indo guerrear contra Gibeá. Nós vemos Benjamim se juntando ao invés de juntar-se a Israel e ir contra o pecado dos homens de Gibeá, mesmo sendo eles seus irmãos próximos. Eles se juntaram a Gibeá, então Deus entregou Gibeá e os benjamitas nas mãos dos israelitas. Sobraram apenas 700 homens que foram sobreviventes daquela batalha sangrenta. Meus irmãos, o que esse texto tem a nos ensinar para nós hoje? Um texto que fala sobre uma batalha antiga. O que ele nos ensina da parte de Deus? Primeiro, o mal deve ser extirpado tanto da igreja quanto da sociedade, de maneiras diferentes, claro. Como é que o mal é extirpado da sociedade? Através da espada do magistrado. Romanos 13 diz assim: todo governo procede de Deus. Se você não quer ser de fato ferido pelo magistrado, pela espada, faça o bem e terá o louvor dos magistrados. Se porém fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que o magistrado, a polícia, o exército traz a espada, porque é ministro vingador de Deus para punir quem faz o mal. Isso está em Romanos 13, tá? Não é o Antigo Testamento, que alguns acham que no Antigo Testamento tinha leis assim, muito duras. É Evangelho, é Romanos 13. Aliás, a Bíblia é toda Evangelho. Mas em Romanos 13, para esses que acham que só o Novo Testamento é Evangelho, Romanos 13 que fala disso. Então, nós devemos apoiar, meus irmãos, quando as autoridades, quando o magistrado que tem autoridade para punir o mal, o faz, nós devemos apoiar. Nós não podemos, meus irmãos, tolerar o mal.
nós lamentamos aqueles que praticam o mal e o fim deles. Mas nós entendemos que se o mal, através da autoridade, não for extirpado, toda a sociedade será corrompida. É por isso que nós vivemos nossos dias, onde se tolera o mal, e nós vemos como o mal tem tomado a cidade, a sociedade, porque tem se tolerado os maus. Não temos permitido que as autoridades, cumpram o seu papel recebido de Deus. A autoridade traz a espada para punir o mal. Mas como é que o mal é punido na igreja? É da mesma forma, com espada? Não. Como é que o mal é punido? Através de disciplina, de exclusão. Lembra que a gente falou que uma das marcas da igreja verdadeira é a disciplina? É óbvio que você não precisa excluir alguém antes de discipliná-lo. Mas se a pessoa disciplinada não se arrepender, não se acertar, então ainda há a possibilidade de exclusão para que a igreja seja preservada. A verdade, a essência do ensino é: o mal deve ser combatido. Como Deus combateu o mal em Gibeá. Mesmo dentro de Israel, Deus quase extirpou toda Benjamim por conta do seu mal. Senão aquele mal tomaria todo Israel. Esse é o ensino. O mal deve ser combatido. Dentro da igreja, através da disciplina, através do evangelho, através da repreensão, da correção, quanto lá fora, pelos magistrados, pela justiça, pela polícia, pelos militares, o mal precisa ser combatido. Segundo ensino, que Deus, meus irmãos, deve ser buscado pelos verdadeiramente arrependidos. Lembra quando Israel, pronto para a batalha contra Gibeá, contra Benjamim, vai consultar a Deus, mas não sacrifica a Deus, não oferece holocausto? O que Deus faz? Deus não abençoa Israel. Ele vai à batalha e por 2 vezes ele é vencido. Mas quando Israel oferece o holocausto, que é sinal de arrependimento, então Deus abençoa a Israel. Deus, ele deve ser buscado pelos que verdadeiramente se arrependeram. E esses receberão de Deus a bênção prometida. Então, irmãos, bênção de Deus pressupõe arrependimento verdadeiro, mudança de atitude, e não apenas choro, não apenas emoção. Quando Israel se arrependeu através dos holocaustos, a prova, então Deus disse: entregarei hoje Benjamim nas vossas mãos. Terceiro ensino. Agora presta atenção, que eu creio que é um dos ensinos principais do texto. Quem é conivente com o pecado de outro, também peca, e se torna objeto da ira de Deus. Então veja só, se eu vi alguém pecando, claramente indo contra a Bíblia, nosso Senhor Jesus me ordena a ir ter com aquela pessoa, aquele irmão que está pecando, e de maneira particular, eu não vou sair falando do pecado dele, por mais terrível que seja. Se aquele pecado não se tornou público ainda, se só eu vi, Jesus me ordena a ir ter com esse irmão que eu vi pecando, ir ter com ele e confrontá-lo com o seu pecado. Porque se eu me tornar conivente, se eu ver o pecado e fingir que não vi, eu me torno cúmplice do pecado. E a ira de Deus, que a princípio cairia só sobre aquele pecador, vai cair também sobre o cúmplice. É o que nós vimos no texto. Quem eram os pecadores? Eram os homens de Gibeá. Não foram os homens de Benjamim como um todo que fizeram mal à concubina do Levita. Mas a ira de Deus caiu sobre todo Benjamim. Por quê? Porque eles se tornaram cúmplices. Eles não fizeram nada a respeito. E a ira de Deus veio toda sobre Benjamim. Paulo vai escrever a Timóteo o seguinte: não te tornes cúmplice de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Veja, não é questão só de eu me manter sem pecado, pela graça de Deus que opera em mim. É também a questão de eu ajudar aquele irmão que está em pecado, através da advertência, do enfrentamento amável, para que ele abandone também o seu pecado. Porque se eu não falo nada, eu me torno conivente. E Deus há de cobrar de mim também. Ok? É um dos ensinos do texto para a nossa vida. Viu o seu irmão pecando? Quem quer que seja? Viu o seu irmão pecando? Só você viu? Vai ter com ele. Faça isso em secreto. Você e ele. Irmão, não faça isso. Não faça mais isso. Se ele não te ouvir, continue observando o que Jesus disse. Pega alguém, um presbítero, um pastor, leva com um irmão que você confia, que é crente,
leva contigo e diz a ele: olha, eu já te vim advertir uma vez, você não ouviu, estou trazendo alguém para fazê-lo também. Se por acaso ele assim ainda não se arrepender, você então entrega ao conselho, ou entrega, na linguagem de Jesus, à igreja, para que o conselho tome, no nosso caso, nosso governo, tome uma providência que cabe àquela pessoa, aquele ofensor. Mas o pecado, nós não podemos tomar coniventes, fazer vistas grossas para o pecado. Primeiramente, não para o nosso pecado. Segundo, para aquele pecado que o próximo de fato comete. Quarto e penúltimo ensino: o juízo sobre os de fora, atenção, o juízo sobre os de fora, os não crentes, será o mesmo sobre os de dentro da igreja, que não são crentes, mas estão dentro da igreja, porque escolhem o pecado e abandonam a Deus. Veja que quando Israel entra em Canaã, sobre quem está o juízo de Deus a princípio? Sobre os povos pagãos de Canaã. Mas quem é que está recebendo o juízo aqui nesse texto que vimos? É uma tribo de Israel. Ou seja, quem deviam ser dizimados, segundo o mandato de Deus lá em Josué e no início de Juízes? Os povos pagãos de Canaã. Só que quem quase foi dizimado aqui foi Benjamim. Isso mostra que Deus é um juiz que não faz acepção de pessoas. Não importa se está fora ou dentro da igreja. Se não se arrepende, se continua provocando a ira de Deus com o seu pecado, apesar de ter ouvido várias vezes para abandonar o pecado, a ira que vem sobre os ímpios cairá também sobre aqueles que estão dentro da igreja, que não agem como crentes, agem como ímpios. Então, eu e você, não nos sintamos seguros só porque estamos dentro de uma igreja. A segurança, de fato, repousa na graça da pessoa de Jesus Cristo. Numa vida arrependida diante dele, numa vida sincera diante dele, comprometida com a sua vontade, pela graça e poder dele mesmo que opera em nós. Fora disso, não se sinta seguro só porque você está na igreja. Benjamim era de Israel, mas a ira de Deus caiu também sobre ele. E o último ensino não deve nos passar desapercebido, que a graça de Deus se demonstra até mesmo quando Deus julga, quando Deus derrama a sua ira. Você viu um texto aqui onde houve guerra sangrenta, pecado, ira de Deus, tudo isso. Nós vimos tudo isso aqui juntos. Em que lugar desse texto a graça de Deus? Em que lugar? Na preservação daqueles 600 homens de Benjamim. Deus poderia ter destruído todo Benjamim, todo ele, mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele permanece fiel à sua promessa de sustentar os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Deus, ele é justo, ele puniu Benjamim, mas o mesmo Deus que é justo, com quem não deve se brincar, é também um Deus misericordioso. 600 homens de Israel sobreviveram. E nós vamos ver no capítulo 21 que Israel vai fazer um movimento bonito para esses sobreviventes. Ele pegará mulheres de uma determinada região de Gileade e dará aos homens que sobraram como esposa, para que a tribo de Benjamim não tenha fim. Isso mostra que até no castigo de Deus sobre nós, há graça. Quando Deus corrige um crente através da vara, há também um aspecto gracioso dele, que ainda que sejamos pecadores, ele tolera, ele suporta os nossos pecados, ainda que ele corrija, mas é um Deus de graça também. É um Deus que não destrói como um todo, ainda que use da vara, ainda que a vara seja pesada e doída, ele não destrói como um todo, ele preserva o seu povo, segundo o seu poder. Meus irmãos, que Deus abençoe em todas essas coisas e que as aprendamos de coração segundo a vontade de Deus. Amém. A mighty fortress is our God.